Senhoras e senhores, completamente histórico. O Fluminense, assim como o Botafogo que venceu o campeão da Champions, outro finalista também é derrotado por um brasileiro. O Fluminense vence por 2-0 a Inter de Milão. É completamente histórico, tá ligado? Olha só, senhoras e senhores, dessa forma aqui tinha vindo a Inter de Milão para jogar contra o Fluminense. A Inter tinha, por exemplo, o Thuram voltando ao time. Thuram, que é um jogador muito importante, que foi muito importante na Champions League para eles conseguirem chegar na final, mas que hoje voltou no ritmo meio abaixo porque estava voltando de lesão, mas isso não é desculpa para nada. Porque do lado do Fluminense, o que a gente tinha era esse elenco aqui. E aqui, cara, o Renato Gaúcho, ele é conhecido por ser um paizão, por ser um cara legal, um cara da turma, mas pouco como técnico. Assim, quando alguém acerta, a depender de quem vem um acerto, a gente elogia mais ou menos. E no caso, esse time do Renato Gaúcho, eu acho um baita de um acerto, porque olha só o que ele faz. Esse time distribuído em campo vinha mais ou menos assim. Poderia ter dado errado? Poderia, mas olha só o que ele faz. Ele coloca primeiro 3 zagueiros, obviamente por saber que do outro lado era um europeu. Cara, não dá pra falar que essa vitória foi fácil, não era pra ser, não seria. Se fosse fácil, seria esquisito, tá ligado? E por causa desse motivo, ele coloca 3 zagueiros, claro, com maior destaque, Thiago Silva, monstruoso, a gente vai falar interminável, Thiago Silva, interminável, fazendo função até de técnico em determinado nível, porque quando tem a pausa para hidratação no segundo tempo, ele chega a falar, não, vamos fazer um 5-4-1 que... Assim, impressionante, tá ligado? Enfim, no mais, ele opta aqui também pelo Bernal sendo titular hoje pela primeira vez e, cara, Germancano. E por que colocar o Cano era... Meu Deus do céu, enfim, por que colocar o Cano era uma questão hoje? O Cano não vinha bem. E aí você pode... Pô, mas era óbvio que tinha que colocar o Cano e não o Everaldo, porque o Cano é muito mais jogador do que o Everaldo. Mas muita gente considerável, muita gente muito respeitada, inclusive o Fred Caldeira, que eu respeito muito, ele tá falando sobre, cara, até que ponto que o Cano vai se manter nesse time sem estar apresentando futebol, porque ele não tava. O Cano, como todo mundo já deve saber, mas caso não, fica sabendo agora, ele tá voltando de lesão e ele tava claramente num nível muito abaixo do que ele mesmo costuma estar, tá ligado? Dito isso, o Renato coloca como titular mesmo assim e vai acontecer o que vocês sabem que vai acontecer. Mas, vamos lá, cara, antes de falar da bola rolando, como é que chegava cada um dos times? Aqui, talvez isso torne a coisa até mais impressionante. Eu acho que depois de ver o que aconteceu ontem no jogo do Flamengo, você, torcedor do Fluminense, talvez tinha esperança porque você era torcedor. Porque, tirando isso, se você for olhar o lado racional, é claro que a Inter não é um time tão bom quanto o Bayern de Munique, apesar da Inter ter jogado a final da Champions, mas não é um time tão bom, até porque, pra quem não sabe, depois da final, aquele 5-0 foi uma pancada tão grande no time italiano, que saiu o técnico, ficou meio tumultuado, tá ligado? Tem gente que machucou, enfim, não exatamente porque perdeu de 5-0, mas teve gente que machucou, como por exemplo o Thuram. E aí, cara, a Inter, ela tinha esse lado de ser um time um pouco mais acessível, mas não é desculpa. Não é desculpa porque, sim, eu considero abaixo do Bayern, mas também não é tão abaixo. Isso aqui não é, por exemplo, o Borussia Dortmund, tá ligado? Que também jogou contra o Fluminense, que o Fluminense fez um bom jogo, mas não ganhou naquele dia. Hoje ganha de um time que eu considero que é superior ao Borussia, por mais que tenha todas essas problemáticas aí, por mais que recentemente, pouco antes do Mundial, o Borussia tava bem, mas no Mundial não tava entregando aquilo tudo. Enfim, eu tô falando isso tudo aqui para falar que, na minha visão, o torcedor, ele não tinha muito motivos para acreditar. O torcedor do Fluminense não. Porque o Fluminense, ele fez a pior fase de grupos entre os brasileiros, eu acho que isso é verdade, mas não tem problema, porque agora ele vai lá e muda a forma como termina. E aquilo, né, não importa como começa, importa como termina, faz um jogo histórico, junto com o Palmeiras, é mais um brasileiro, só que aquilo, o Palmeiras, né, porra, teve que eliminar o Botafogo. Não é fácil, mas é o Botafogo. O Fluminense elimina a vice-campeã da Champions League. É outra parada, tá ligado? Então, assim, cara, era um cenário completamente complexo. Olhando o desempenho do próprio Fluminense, não tinha muito base pra acreditar no Fluminense, só que o time foi lá e fez. Vamos agora sim falar de bola rolando, porque o vídeo já tá muito grande, mas antes, Flash Score, melhor aplicativo de estatísticas de futebol, e é com ele que eu vou trazer alguns números interessantes pra cá. Então, se você ainda não tem baixado no seu celular, você quer ficar sabendo dos próximos jogos, quem que é que o Fluminense vai pegar,
você não quer perder os gols ao vivo, baixa aí Flash Score no seu celular, seja ele iPhone, Android, uma batata, qualquer coisa pode baixar, o link estará aqui embaixo. Bola rolando, vamos falar disso. Gente, como é que começa? Gol do Fluminense, por incrível que pareça, meu Deus do céu. O contrário do que foi o jogo do Flamengo. O Flamengo, ele entra com uma certa expectativa, porque é um time que tinha desempenhado bem melhor, tinha ganhado do Chelsea, mas com 5 minutos ele toma um gol. O Fluminense não, com 3, ele vai lá e faz. Germancano, o cara que talvez nem merecia estar no time titular, mostra que merece sim. Vamos ver aqui, porque olha só, o que acontece é o seguinte, numa bola que vai ser cruzada, ela é desviada e vem pro Cano de cabeça fazer o gol dele e sair aqui comemorando, fazendo o L de Lorenzo, que é o filho dele. Cara, Germancano é um jogador que eu conheço muito bem, por motivos óbvios de Vasco da Gama. Germancano, um faro de artilheiro. O Cano, de fato, ele não está na sua melhor fase. O Cano, fisicamente, ele tá muito abaixo. Você ainda vê coisas nele de Germancano. No último jogo contra o Mamelodi Sundowns, você via que tinha momento que ele se jogava na bola pra tentar finalizar, mas, cara, não é aquele Cano que, por exemplo, ganhou a Libertadores, tá ligado? Aquele Cano que foi muito importante. Não é. A gente tinha, como eu falei, o Fred Caldeira, que é um cara que é torcedor do Fluminense, que manja demais, que eu respeito demais, mas a gente tinha pessoas tipo o Fred Caldeira comentando sobre a possibilidade de, cara, até que ponto merece manter o Cano, porque o Cano não tá jogando isso tudo. E aí chegou hoje, num dia importante, ele vai lá e faz, e aqui eu não tô nem falando pra meio que criticar o Fred Caldeira, meu Deus do céu, quem sou eu pra fazer isso, mas, cara, é pra mostrar que, assim, o Renato aposta. O Renato não era tão óbvio a escolha de Everaldo ou Cano, porque se você olhar pelo fator físico, o Everaldo talvez entregasse mais, pra ajudar a voltar marcando um pouco mais, pra ter mais pernas pra correr, e isso é uma questão principalmente em jogos iguais os de hoje, contra time europeu. Ontem a gente viu, por exemplo, o Filipe Luís optando por não colocar o Danilo e sim colocar o Léo Ortiz, talvez também por motivos tipo esse, mais novo, vai ter mais perna, aguenta mais, o físico é muito necessário nesse tipo de jogo, mas o Portaluppi vai lá e opta por Germancano e não Everaldo, e aí com 3 minutos o Cano faz um gol de cabeça dentro da pequena área, debaixo das pernas do goleiro. Uma maluquice com a cara do Cano. Outra coisa, a bola, pra chegar no Cano, ela meio que desvia no cruzamento do John Arias, então tem um pouco de fator sorte, porque ela desvia e acaba virando um baita de um passe, mas o John Arias, a importância do John Arias, o quão bom é o John Arias, tá ligado? Toda jogada importante do Fluminense, ou quase toda, vai ter o John Arias em algum momento. Ele quase sempre aparece, é um baita de um jogadoraço. Mas assim, uma daquelas contratações que se tivesse mais no futebol brasileiro, o nosso nível era outro, tá ligado? Porque é um baita de um jogador, e aí eu fico aqui querendo saber se ele continua no Brasil, porque se eu não me engano são 27 anos de idade, obviamente não é um moleque, não tem 18, mas 27 também não tá aposentado, então assim, torcedor do Fluminense, perdão, mas a qualidade dele vai ser difícil segurar. Dando a sequência 1-0 Fluminense, e depois o que a gente tem? A gente tem o Fábio, no auge dos seus 44 anos, começando os trabalhos defendendo bola da Inter de Milão. Na sequência, a gente vai ter o Samuel Xavier com o Fluminense chegando mais uma vez, perdendo uma oportunidade que poderia ter tranquilizado o jogo já ali. Gente, se talvez você não viu o jogo e tá vendo aqui o vídeo, eu tenho que ser sincero, o jogo não foi fácil. Não dá pra falar que o Fluminense ganhou e nem sofreu. O Fluminense sofreu, tá ligado? Mas ganhou. Só que assim, poderia ter sofrido menos se nessa grande oportunidade o Samuel Xavier tivesse convertido. O gol tava aqui meio que oferecido, tá ligado? A jogada era essa daqui, num rebote do goleiro ele chegou, chutou e a bola sai pela lateral. O gol não acontece. Enfim, como é que foi o jogo? Não foi fácil. Na maior parte do tempo, quem tinha bola era o time italiano, é verdade. Mas o Fluminense, ele tinha suas oportunidades. Isso aqui é meio diferente daquele jogo que você faz um gol e retranca e não consegue fazer mais nada. É verdade, sim, o Fluminense, ele estava jogando mais atrás do que qualquer outra coisa. Mas quando ele saía com essa qualidade. Eu acho que assim, o Renato, ele tentou fazer uma coisa que deu muito certo. Obviamente, a gente vai jogar mais atrás, principalmente depois de começar o jogo fazendo 1-0, que aí é mais natural ainda que seu time recue, porque o outro tem que compensar, tá ligado? Só que nos raros contra-ataques, eram bons contra-ataques. Assim, tinha pouca oportunidade, mas quando chegava
chegava com perigo. Aqui, um rebote do goleiro, isso é rebote porque já teve um chute antes, então o Fluminense, ele conseguia ameaçar, ele conseguia incomodar. Foi um baita jogo do Fluminense. Foi um baita jogo. Quando eu falo que não dá pra falar que foi tranquilo, é porque não foi perfeito, né? Até porque, enfim, mas um baita jogo do Fluminense. Aqui, uma dessas provas poderia ter feito o jogo ficar ainda mais tranquilo. Se abre 2-0, vai saber, tá ligado? Mas também aquilo, agora deu certo. Agora já acabou. Eu imagino que o torcedor esteja completamente aliviado. Aquilo, o efeito borboleta na vida, talvez se faz 2 aqui, os caras conseguem 2-1, empata. Enfim, de qualquer jeito deu bom, então não precisa chorar a não existência desse gol aqui. Depois, na sequência, o que a gente vai ter é mais um gol do Fluminense, que é dado como impedido, porque realmente estava na frente o camisa 4 aqui, que se eu não me engano é o Ignacio. E aí, cara, o Fluminense, como eu vinha falando, ele atacava bem. Aqui, uma jogada mais genial do Thiago Silva de cabeça. O Thiago tá aparecendo aqui, ó. Cara, a bola vem pra ele inverte de cabeça um passe que se fosse qualquer outro eu ia falar, foi tentar cabecear pro gol e errou. Mas como é o Thiago Silva, a chance dele ter feito isso completamente de forma proposital é enorme, porque é o Thiago Silva. E aí o Fluminense chega ao segundo gol, que é muito comemorado, mas que não é validado, porque realmente estava impedido. Mas é aquilo, o Fluminense chegava. Isso aqui é mais uma prova de como o time do Renato Portaluppi, que como eu falei, muitas vezes é meio que tirado pra, é só um paizão, é só isso. O time chegava, o time funcionava, o time conseguia agredir, tá ligado? Depois, o que a gente vai ter é o seguinte, o próprio Renato tretando com o Mkhitaryan. Que assim, na calada da noite, o Mkhitaryan não sabe contra quem que ele tava mexendo ali. Mas, pra quem não viu, o que aconteceu? O Fluminense, como um bom time brasileiro que é, tava ganhando e aí começava a fazer cera. Todo mundo que caía começava a demorar mais no chão, porque é normal. Você tem que fazer cera, é do jogo, faz parte, aquele climinha de Libertadores, tá ligado? Enrola o máximo que der. E aí saiu uma bola pra lateral, o Mkhitaryan foi se abaixar pra pegar a bola com a mão, o Renato veio e deu um chute pra bola ir longe, tá ligado? No melhor estilo cera brasileira. E aí o Mkhitaryan fica puto, levanta e vai meio que peitar, ao que o Renato responde peitando de volta, tá ligado? Enfim, é igual eu falei, o Mkhitaryan tem grandes chances de não conhecer, de não saber quem é o técnico, quem foi o jogador, que foi a pessoa que é. O Renato tem essa personalidade que todo mundo sabe como é que é, ele é chamado de bad boy, ele era esse tipo de cara, ele é o jogador polêmico dos anos 90, tá ligado? Enfim, nunca queria peitar o Mkhitaryan, mas é um baita momento do futebol, é simplesmente o Portaluppi, é o Renato Gaúcho tretando com o Mkhitaryan, nada a ver com nada. Sabe aquele tipo de imagem que você talvez nunca pensou que fosse ver na sua vida? Você tá vendo, é isso aqui, grande momento, momento engraçado. Ele chutando a bola, só de sacanagem. E aí ele toma amarelo e tal, mas ficou só no amarelo, não foi expulso, fez a cera, alugou a mente, porque aquilo, cara, em certo modo também, futebol é muito um jogo psicológico. Assim, o que ele fez o Mkhitaryan entrar numa pilha que à toa, enfim, alugou um triplex na mente do Mkhitaryan. Depois finaliza o primeiro tempo. O Fluminense ganhando. O Fluminense, ao ter aberto o placar aos 3, ele enfrentou um desafio ainda maior do que o Botafogo, porque o Botafogo abriu a vantagem com o Igor Jesus contra o PSG bem mais pra frente. Mas, apesar de ser antes, ele teve que segurar o resultado durante mais tempo do que o Botafogo, mas o desafio era meio que o mesmo, que é o desafio de, tá, agora eu abri o placar. Como é que eu seguro? Tipo assim, a primeira parte foi feita, que é muito difícil, você sair na frente, você estar na frente. Mas principalmente quando você abre essa vantagem muito no começo, é muito bom por um lado, mas é meio ruim por outro, porque o outro time ele tem todo o resto do jogo. Nesse caso aqui, 87 minutos, porque o gol foi aos 3 do primeiro, 87 minutos restantes mais acréscimos para tentar alguma coisa. Então, a essa altura aqui do jogo, o grande desafio do Fluminense era sobreviver. Até porque 1-0 você passa e ninguém tá aqui para golear, bastava uma classificação simples. E aí começou esse desafio, como eu falei, a Inter de Milão, ela tentou, mas sem muita qualidade, tá ligado? Os números trazidos lá da Flash Score, 66% contra 34% de posse de bola para a Inter de Milão. Então, ontem a gente viu, por exemplo, fazendo aqui uma comparação com o Flamengo, a gente viu que o Flamengo fez um jogo digno, apesar de ser inferior, mas fez um jogo digno, que uma das coisas que mostrava que o Flamengo tinha feito um jogo digno era justamente que a posse de bola do Bayern de Munique não era tão grande assim. O Bayern de Munique, que é um time que normalmente tem muita posse de bola. Aqui já é aquele cenário mais típico de o time que tá na frente sendo sul-americano, sendo inferior, ele permite que o outro fique. É o típico caso de, mano, fecha
fecha a casinha, dá uma retrancadinha, mas uma boa retranca. Em números de finalizações, 5-5, ou seja, os dois finalizando com a mesma quantidade, tá ligado? Então, a Inter de Milão, ela ficava mais com a bola, mas isso não exatamente resultava em chances claras de gol em finalizações. Tanto é que tiveram o mesmo número de finalizações que o Fluminense, e o Fluminense levou até mais perigo, se você for ver. O Fluminense, ele chega num gol que não é validado, mas ele faz o gol, e tem outros lances aqui e ali que geram perigo, como, por exemplo, aquele do Samuel Xavier. Então, assim, a Inter, ela joga como time superior, sabe? É quem fica mais com a bola, mas ela não tem a qualidade para conseguir realmente levar perigo. Ela fica ali rondando a área, ela fica com a bola, ela pressiona mais, mas não chega a nada, e é isso aí. É um grande elogio pro Fluminense que soube sofrer. E sofrer no futebol é uma parada que, se o Brasil soubesse, a gente não tinha perdido pra Croácia, era só furar a bola. Enfim, meu Deus do céu. Cara, dando sequência, puxei uma memória merda aqui, dando sequência, no segundo tempo, o que a gente vai ter? A gente tem o Sommer, no melhor estilo Champions League contra o Barcelona, catando aqueles chutes do Lamine Yamal. Num chute do excelentíssimo John Arias, o Sommer vai buscar essa bola que, olhando aqui, parece que ela tá pro lado de fora da trave, parece que é pra fora, mas ela tava em curva, ela provavelmente seria gol. E olha só na onde que o suíço vai buscar essa bola. Vamos ver aqui o chute, porque olha só, o John Arias, ele domina de fora da área, mete uma baita numa curva e o Sommer busca. Ele é completamente impressionante. Ontem eu falava aqui sobre a qualidade dos times europeus. E aqui esse jogo também serve pra gente discutir, daqui a pouco eu vou falar nisso, foi pau a pau, foi melhor o Fluminense, daqui a pouco a gente fala. Mas o que eu falei ontem serve pra hoje aqui de novo. Tem um jogador aqui, outro jogador ali no time europeu, que por mais que você ache que a Inter de Milão não é tão boa assim não, tem um jogador aqui e ali que é muito diferente e o Sommer é um desses. Se isso aqui fosse a primeira grande defesa dele da temporada, a gente ia falar, deu sorte, mas não é. Quem viu a reta final de Champions League viu principalmente aquele jogo contra o Barcelona, o que ele fez. Isso aqui é meio que o natural do Sommer e olha que defesa absurda. Agora, dando sequência, a gente vai ter o De Vrij, o De Vrij, chame como quiser, perdendo aqui. E aqui, cara, é talvez um ponto mais delicado e eu vou tomar cuidado porque eu não quero ofender o torcedor do Fluminense falando que foi um jogo merda e tal, porque não é isso, mas existiu o fator sorte pro Fluminense conseguir se classificar hoje. E eu acho que quem afirmar o contrário, quem falar que não houve um pouco de sorte aqui e ali, tá meio que sendo falso, tá ligado? Só que aquilo, cara, a sorte também acompanha os competentes. Então o que acontece? Não basta a sorte, mas a sorte também faz parte. A bola vem do Lautaro pro De Vrij, aqui tá a bola, o gol aberto, né? Tem ali o Fábio, mas assim, é uma chance dentro da pequena área e o De Vrij, nesse momento aqui, a bola tá aqui, ele consegue chutar pra fora, porque é defensor, porque não é atacante, e eu acho que isso é um pouco de sorte sim. Olha só o que acontece, o lance vem, a bola vai sobrar, ele chuta pra fora, ela passa raspando. É um pouco de sorte, certo? Agora, é igual eu falei, a sorte por si só não quer dizer tudo. Se você tem sorte deles perderem um gol, mas você não vai lá e faz o seu, não adianta nada. Se você deixa eles perderem um, mas permite que eles gerem mais oportunidades, eles vão perder um, mas não vão perder o segundo. Se perder o segundo, faz o terceiro. Então, houve um fator sorte. E aí, aquilo, cara, como eu acabei de falar, existe muito do peso psicológico. Normalmente, o time brasileiro, ele já entra meio achando o time de lá superior. Existe essa parada. O que a gente costuma ter mais é vontade. Se esse jogo empata aqui, se esse jogo fica 1-1, talvez o cenário tinha sido completamente outro, mas não foi. O De Vrij chutou para fora e aqui é um dos pontos de sorte. Não vai ser o único, vai ter uma bolinha depois também, mas aguarda, porque na sequência a gente tem a pausa para hidratação, o pessoal reclamando de calor lá. E aqui, cara, eu separei esse momento para falar do Thiago Silva. A câmera vai nele e é ligado os microfones e dá pra gente ouvir. E aí o Thiago Silva, ele não só orienta ali como faz um bom capitão, mas sendo ele um cara muito experiente, com sobras, o mais experiente do jogo todo, não só do Fluminense, porque do Fluminense seria meio fácil e tal, ele é o cara com a melhor carreira na Europa e tal, mas do jogo todo, eu acho que na Inter de Milão não tem ninguém que chegue aos pés do Thiago Silva, tá ligado? O Thiago, você vê ele não só conversando ali, como ele dando até orientações de tática. A gente podia fazer um 5-4 e tal, e aí você vê o Renato ouvindo, o técnico ouve uma tática do jogador e ele acata. Beleza, dá pra fazer. E, cara, para além disso, porque isso aí é o de menos, tá ligado? O Thiago Silva é um absurdo.
com 40 anos, jogar o que esse cara tá jogando é completamente impressionante. O Thiago Silva merece voltar para a seleção brasileira? Durante muito tempo eu fui a pessoa que falou que não. Por quê? Porque ele já tá velho, todo mundo sabe, e a gente tem bons zagueiros. A gente teve aquela novidade do Alexandro, muito bom. Daqui a pouco volta Gabriel Magalhães, daqui a pouco volta Éder Militão. O Marquinhos vive um bom momento, apesar de ser pior do que o Thiago Silva, mas vive um bom momento. Então assim, eu sempre pensei que, cara, se o Thiago fosse lateral, eu forçaria ele na seleção. Já que ele é zagueiro, a gente tem bons nomes, não precisa ficar forçando. Principalmente porque estamos em 2025, que é a Copa é ano que vem. Ainda falta 12 meses para a Copa, 11 e alguns quebrados. Olhando agora, por mais que tudo isso que eu sempre pensei continue sendo verdade, a gente tem bons nomes, daqui a pouco um ou outro volta da lesão, Gabriel Magalhães, Éder Militão, mas assim, se por acaso a gente chegar no ano que vem e o Thiago tiver da mesma forma que ele está hoje, hoje não existe zagueiro brasileiro melhor do que o Thiago Silva. Cara, é impressionante. É impressionante. Esse cara, eu acho que a coisa que mais faz a gente duvidar dele é a idade, e aí fica a questão no ar de até que ponto ele aguenta o lado físico. Será que não vai chegar, sei lá, nos 70 minutos de jogo já esgotado? Não, não se sabe. Aparentemente não. Você olha pra esse cara, você pensa na história da carreira dele, quando parece que ele já não tinha muito o que fazer depois de sair do PSG, ele vai lá e ganha uma Champions no Chelsea. Ele passa um curto período no Chelsea, mas é longo o suficiente para ele virar ídolo lá. E ele vem pro Fluminense e ele faz, cara, essas atuações. É um jogadoraço. Então, assim, se por acaso daqui para frente machucar e tal, e nessa idade que ele tá, né, fica sempre mais propenso a esse tipo de coisa, aí não tem muito o que fazer. Agora, se por acaso chegar na Copa de 26 em junho do ano que vem, da mesma forma física, no mesmo ritmo que está hoje, eu levo o Thiago Silva pra Copa. Assim, dentro de campo, um absurdo, fora de campo, aquilo que eu falei, até tática o cara tá dando ideia, tá ligado? É um monstro de jogador. Não à toa é chamado de monstro, né? É um dos apelidos dele, um monstro de jogador. Mas não para por aí, porque tem mais gente também nesse time que também é bem veterano, na verdade até mais veterano. Olha só o que acontece aqui, Fábio. Acontece o Fábio. É isso. O que a gente vai ter? A gente tem duas chances com o Lautaro Martinez. Uma delas, a que a gente vai ver agora, o Fábio pega num reflexo absurdo. O Fábio que tem idade a ponto de, sei lá, provavelmente quando eu nasci o Fábio já tinha uns 15 anos de contribuição na INSS. E mesmo assim, hoje aos 44, ainda é um absurdo. Então vamos ver a primeira defesa, porque olha só, o Lautaro recebe na área, chuta de primeira e ele cai defendendo, isso aos 81 minutos. E cara, depois vai ter outra bola, que essa é também um fator sorte, que a bola bate na trave, na parte interna da trave e sai. Ela não entra pro gol. Então assim, ainda tava 1-1, aliás, ainda tava 1-0 pro Fluminense. Se esses gols do Lautaro, esse com a defesa do Fábio ou outro que bateu na trave, se esse gol acontecesse, se um desses dois acontecesse, ou então se acontecesse os dois, o Fluminense tinha rodado, o Fluminense teria ficado no aperto. Então, o primeiro é muito mérito do Fábio, o segundo tem o fator sorte. Só que aí é aquilo, gente, não é porque tem sorte que não existe mérito. As duas coisas meio que existem juntas, e nesse caso do Fluminense, o mérito é maior do que a sorte. Apesar da sorte também existir. Eu faço questão de fazer esse apontamento aqui pra gente ter essa diferenciação e tal, pra gente ter esses detalhes, tá ligado? É tipo quando eu falei bastante no jogo do Botafogo e PSG, que, cara, querendo ou não, a gente tem que considerar que o PSG tinha time misto. Não é o caso de hoje, tô só dando um exemplo, mas tinha que considerar que é um time misto, porque senão chega no mata-mata, o PSG começa a golear todo mundo, aí você fala, como é que o Botafogo ganhou disso? Não tô entendendo. Aí você olha pro jogo nos detalhes, você vê, não, tá, tem como entender sim. Ainda é incrível, mas, cara, era um time misto, era outra situação e tal. Então eu aponto esses detalhes como, por exemplo, o fator sorte, só para ter o detalhamento a gente tá aqui para isso, tá ligado? Mas no geral, é um jogo histórico e é muito mais mérito de muita gente ali, desse veteranaço, e é aquilo, o Fluminense também acertou muito. E quando eu falo que o Fluminense é quem decidiu contratar o Fábio, porque aquela altura do campeonato, cara, a gente vê muito goleiro desandando. É claro que goleiro normalmente dura mais do que todo mundo, o Buffon tá aí pra meio que provar isso, mas normalmente chega uma hora que até os melhores acabou. O Cássio, por exemplo, no Cruzeiro, ele foi comprado e todo mundo tinha uma baita de uma dúvida, porque no Corinthians já não tava jogando tanto. E olha a idade do Cássio, compara com a idade do Fábio. O Fábio é muito mais velho. Mesmo assim, o Fluminense optou por, cara, vamos trazer, ainda acredito. O cara ganha uma Libertadores, o cara faz tudo que tem feito, é absurdo, é um baita de um jogador. Enfim, pessoal, no mais, gol
Hércules. Esse aqui é pra coroar o que foi o jogo. Tá aqui eles comemorando com cara de choro e tal. Esse aqui é o típico gol de, no final, todo mundo vai pra frente tentando fazer um gol a Inter de Milão. E aí toma num contra-ataque o 2 a 0, aquele gol de já reta final de jogo, já tava nos acréscimos, time bagunçado, defesa aberta, gol 2 a 0. E cara, é uma vitória de 2 a 0 em cima da vice-campeã da Champions League, tá ligado? Do vice-campeão da Champions League. Assim, é um baita negócio. No geral, pessoal, o que dá pra falar desse jogo? Não dá pra dizer que foi fácil. Não dá pra dizer que teve uma sorte aqui e ali. Não dá. Mas, de qualquer forma, é uma baita de uma vitória. Assim, é algo que... Cara, falta palavras para eu explicar exatamente, mas foi um baita de um jogo. O Fluminense, ontem foi falado no jogo do Flamengo que você não pode errar, você não pode dar mole, em jogos grandes assim, porra, você tem que aproveitar tudo. O Fluminense aproveitou. O Cano não perdeu, o Samuel Xavier perdeu, mas houve outras oportunidades depois, o Fábio fez o que tinha para fazer, tá ligado? E uma coisa assim, vamos entrar na discussão de jogou de nível igual, jogou pau a pau. Cara, qual que é o nível real da Inter de Milão? Essa é uma boa discussão. Eu acho, como eu falei, que a Inter não está na nata da Europa, que é ali Real Madrid, Bayern, Barcelona, Manchester City, mas não dá pra dizer também que a Inter é o Porto, que a Inter é até o Borussia, tá ligado? Até o Borussia. A Inter, ela vive um momento tumultuado, troca de técnico e tal, e aí esse jogo aqui, ele prova uma coisa, ele mostra pra gente o seguinte: pode ser um time bom da Europa. Se ele tiver tumultuado, se ele não tiver 100% contra um time brasileiro num bom dia, pode dar o brasileiro. Porque talvez a gente começa aqui o Mundial, e eu falo até por mim, tá? Eu acho que eu mesmo não acreditava que nessas condições poderia dar um brasileiro. Eu achava que mesmo estando, sei lá, talvez meio no tumulto, mesmo assim daria os europeus com força. Não é o caso. O Fluminense hoje nos prova que nessas condições tem chance sim. E não só tem chances, como acontece, o Fluminense ganha. Agora, tentando fazer uma microprojeção para frente, qual que é o cenário, rapaziada? Tá aqui o Fluminense, ele avança, ele pega agora ou o Manchester City ou o Al Hilal. Se a Inter de Milão não faz parte da nata, na minha opinião, o Manchester City faz. Então, se pegar o City, seria uma reprise da final do Mundial na época do Diniz. Se pegar o City, aí eu acho bem difícil. Pra não falar impossível, mas é quase impossível, tá ligado? Se por acaso o Al Hilal conseguir arrumar alguma graça e se classificar, talvez o Al Hilal elimine o Manchester City, tá ligado? Ainda seria complicado, mas aí eu acho que dá mais jogo. Aí eu acho que poderia acontecer talvez um dia igual hoje. Enfim, o City eu não sei. No geral, só pra finalizar, é um dia histórico. É um baita de um jogo. É um baita de um jogo. Assim, meio que muita coisa deu certo, muita gente ali merece elogio. Assim, a determinação dos jogadores do Fluminense, todo mundo dando o máximo de si. E aí aquilo, o europeu que achar que dá pra vencer brasileiro de qualquer forma, o Fluminense prova que não. Cara, eu acho que a gente não imaginava, pelo menos eu não, sendo bem sincero, eu não colocava fé na classificação do Fluminense nessa fase, classificou. Vai, Brasil!